Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Deus disse no livro de Gênesis que o tempo de vida do homem após o dilúvio seria no máximo 120 anos. Em Gênesis 6, verso 3, diz assim, se referindo à geração do dilúvio. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Alguns entendem estes 120 anos como o tempo limite de vida após o dilúvio, mas não é. Se analisarmos a Bíblia, chegaremos à conclusão que essa interpretação não faz sentido, pois a Bíblia cita alguns que viveram mais de 120 anos após o dilúvio. Neste caso, se fosse assim, haveria uma contradição bíblica. Veja algumas pessoas que viveram mais de 120 anos após o dilúvio. O pai de Abraão viveu 205 anos. Abraão viveu 175 anos e o próprio Noé viveu 950 anos. Então, com isso, cai por terra a interpretação que os 120 anos se refere ao tempo de vida após o dilúvio. Senão haveria uma contradição bíblica. Mas então, o que significa estes 120 anos que Deus disse que o seu tempo será 120 anos? Que Deus disse que seus dias serão 120 anos? O que isso significa? A interpretação mais aceita é que 120 anos foi o tempo que Deus deu para Noé fazer a arca, onde aquela geração pecaminosa teria estes 120 anos para crer na pregação de Noé e serem salvos. Mas aquela geração não se arrependeu e sofreram o juízo de Deus, bem diferente do povo de Nínive, que creram na pregação de Jonas e foram salvos do juízo divino. Por outro lado, podemos ver que o tempo de vida do ser humano ele foi reduzindo após o dilúvio a ponto de ninguém mais viver como viveram alguns por centenas de anos. A Bíblia prova que estes 120 anos foi o tempo determinado por Deus para Noé fazer a arca e que eles crescem na pregação de Noé dentro deste período de 120 anos. Podemos provar isso na Bíblia. E é isso que vamos fazer. Pedro disse que Deus foi longânimo com aquela geração do dilúvio, enquanto Noé construía a arca. 120 anos foi tempo suficiente para isso. Veja o que Pedro disse. 1 Pedro 3, verso 20. Se referindo à geração do dilúvio, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Veja bem, longanimidade. Deus foi longânimo com eles, enquanto Noé construía a arca. Veja aqui, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então aqui fica claro que esses 120 anos foi o tempo que Noé levou para fazer a arca, e Deus teve paciência e deu tempo para eles se arrependerem, e como não se arrependeram, morreram pelas águas do dilúvio. Então aqui prova que o tempo que tiveram para se arrepender foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Vemos também que o pecado nunca ficou impune em todos os tempos, a começar pela geração do dilúvio. Quem não se arrepende de seus pecados ficará sujeito ao juízo divino. Além do dilúvio, vemos alguns casos de juízos na Bíblia. As pragas no Egito, a destruição dos cananeus,
Sodoma e Gomorra, e Israel no deserto teve 40 anos de prazo, mas morreram prostrados no deserto. E veja o curioso que na destruição dos cananeus, a prostituta Raabe foi poupada porque creu pela fé. Ela ouviu dizer sobre os milagres que Deus tinha feito no Egito e creu mesmo sem ver nada, creu pela fé e escondeu os espias pela fé. E já os israelitas que viram os milagres que Deus fez no Egito e no deserto, ficaram de fora da terra prometida, porque foram murmuradores. Deus disse que o Espírito Santo não iria insistir para sempre em levar o homem ao arrependimento. Deus disse que o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, ou seja, não irá insistir para sempre em levar a pessoa ao arrependimento. Existe um tempo determinado por Deus, onde após esse tempo o homem entra em juízo. O maior juízo de Deus sobre os ímpios será na grande tribulação, que será o maior juízo de todos os tempos, e é um juízo no tempo futuro ainda, que ainda virá. Mateus 24, verso 21, Jesus disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Será o maior juízo de Deus sobre os ímpios em todos os tempos. E por fim, virá o juízo final, que é o último juízo sobre os ímpios. Após isso, vem a eternidade. Juízo final, o nome já diz tudo. Juízo final, o último juízo sobre os ímpios em todos os tempos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.